A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, no site também www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês em mais uma manhã de sábado para o nosso programa e hoje o nosso tradicional Pinga Fogo, o nosso plantão Tira Dúvidas. Você gostaria de saber alguma coisa, algum assunto, alguma dúvida que você tem a respeito da doutrina espírita, da vida, de uma circunstância que você está passando e gostaria de ter uma opinião aqui das pessoas que estão participando do nosso Pinga Fogo de hoje? Estamos aqui com Paulo Bianchetti, Pedro Cardoso e Fred Zilli para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Então ligue para nós durante o programa no 3332-1517, mande sua pergunta, participe aqui do nosso Seara Espírita. E convido vocês neste momento para fazermos então a nossa prece, elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, espíritos protetores. Agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa manhã, por mais essa oportunidade de crescimento, de evolução. Agradecemos, Senhor, pelo nosso corpo físico, pela nossa família, pelos amigos, pelo nosso trabalho, pelas oportunidades de estudo. Agradecemos pelo Evangelho do Cristo, que é roteiro para nossas vidas. Agradecemos pela doutrina espírita, que nos auxilia a compreender esse roteiro que Jesus nos deixou. Agradecemos, Senhor, também as dificuldades que nos visitam, pois nos fortalecem e nos auxiliam a nos aprimorarmos. E se pudermos rogar algo, Pai, rogamos o Teu amparo, o Teu auxílio, para vencermos nossas más tendências, para vencermos essa luta diária na busca de nos transformarmos em pessoas melhores. Que Teu amor possa nos envolver e envolver todos os nossos irmãos em humanidade, alcançando especialmente, Senhor, aqueles que mais sofrem, que passam pelas experiências da guerra, da fome, da sede, das misérias físicas e morais. Que estes irmãos possam ser amparados, auxiliados pelo Seu infinito amor. Seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Friozinho chegando, nós vemos aí muitos irmãos em situação de rua, nós vemos aí muitos animaizinhos também abandonados, e aí a gente já vai começar o nosso Pinga Fogo entrando neste assunto. Mas antes a gente divulga o nosso telefone. Ligue para nós no 3332-1517, 3332-1517. Paulo Bianchetti está ali a postos aguardando a sua ligação. Ou mande sua mensagem no WhatsApp 98413-8111. 98413-8111. Faça sua pergunta e participe do nosso Pinga Fogo de hoje, O nosso plantão Tira Dúvidas. Fred, para a gente começar então. Frio chegando, a gente vê muitas pessoas em condição de rua, em situação de rua. Será que nós podemos ou devemos ajudar essas pessoas, os animais também que passam por esse período com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, principalmente na nossa cidade que é bem geladinha, Um bom dia, Fred. Bom dia, Melissa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, a gente deve, ocasiões da gente praticar a caridade, a gente sempre tem que aproveitar. Seja agora no frio ou no verão, em qualquer tempo, Quando surge a oportunidade, que a gente aproveite. Nesse tempo do frio é muito comum, fazer campanhas de agasalho ou campanhas para colocar casinhas, para os cachorros de rua. Que a gente, se a gente tiver a oportunidade, que a gente participe. Ou seja, doando ou participando, como, vamos dizer, mão de obra, mas que a gente se coloque à disposição dessas oportunidades que surgirem. E o frio é interessante, além de promover isso, porque a gente, na verdade, a gente se fecha muito no frio, Os países frios normalmente são pessoas que estão mais isoladas, que ficam mais dentro de casa, e países quentes a pessoa é mais receptiva,
Mas justamente nisso, né, como a gente aproveitar esse momento de frio que a gente está mais introspectivo e também refletir, né, refletir em casa, já que a gente está no lar, né, que é nossa base, que a gente aproveite esse momento que tá todo mundo em casa, escondendo do frio, e que a gente converse mais com quem está em casa, que a gente se aproxime mais desse núcleo que é tão importante para nós. Com certeza. Pedro, bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fred, Paulo, nossos queridos ouvintes. O Fred colocou muito bem a questão aí do auxílio, né, da caridade, como amor em ação na questão do tempo do frio. E eu queria levantar uma outra parede aí, a questão de aquecer também os corações, né? Nós aproveitarmos essa oportunidade para refletirmos sobre aquecer os corações, porque muitas vezes é preciso atender àquele que está passando o frio do corpo, mas outras vezes é preciso aquecer o coração. Então, ouvir o outro com atenção, ou seja, escutar, porque tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, né? Ouvir é o que o ouvido capta, é automático. Agora, escutar é ouvir com atenção. E muitas vezes, alguns irmãos estão precisando de ser escutados, não só ouvidos. E isso aquece o coração. Então, só complementando, né, o Fred trouxe a questão física e a gente traz a reflexão também para a questão, vamos dizer assim, mais ampla, que é esse aquecimento do coração. Ambas necessárias, Sim, né? E dentro do que você fala, Pedro, e o Fred também citou isso no início, porque às vezes os países muito frios, assim, que normalmente são frios o ano inteiro, o Brasil é um país quente, né, tropical, mas assim, a gente vê esses países que são mais frios, as pessoas realmente são mais fechadas, não são assim tão dadas a sair, a conversar, a expandir muito amizades, tem uns círculos mais fechados ali de atuação, de amizade. E a gente vê também um índice muito grande de depressão nessas regiões, né? Mas aí trazendo para o Brasil, esse período agora que a gente vê esse frio, né, é mais propenso a nós desenvolvermos quadros depressivos, ficarmos mais fechados em casa. Isso pode trazer aí um quadro de melancolia, que a gente precisa às vezes ter algum cuidado neste período, ô Pedro? Melissa, você levanta uma questão muito importante, né? Que é a influência do meio nas nossas vidas. Porque o meio, efetivamente, ele influi nas nossas vidas. Agora, a questão ele não é determinante. Ele tem uma certa influência. É claro que nos dias mais sem sol, né, a gente mais fechado, a gente mais dentro de casa, isso pode gerar uma facilidade maior para os estados depressivos, para esses estados mais complexos. Mas o que é mais importante lembrar é que o meio influencia, mas não determina. Então, o que vai realmente determinar essas condições são muitas circunstâncias. E uma delas, um dos fatores contribuintes, vamos colocar assim, pode ser a questão do meio, no caso do meio ambiente, do frio, da falta do sol, né? Aqueles dias mais fechados, da gente mais dentro de casa, mas isso não é determinante, é muito importante a gente ressaltar isso. Existem outros fatores que a gente inclusive pode suplantar essa situação. Estamos com uma outra pergunta aqui, Fred, de um ouvinte que nos manda aqui no WhatsApp. Qual a relação entre a loucura e a obsessão na visão da doutrina espírita? Teria alguma relação a questão das doenças mentais, da loucura e o processo obsessivo, a influenciação dos espíritos? Sim. Nessa questão a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é sempre, né, existe essa relação, mas não é sempre que ela existe. Uhum. Então, existe a loucura com aspecto psicológico, então é do ser, do indivíduo, não existe uma influenciação externa, e existe alguns casos obsessivos que podem resultar nesse desarranjo psicológico, e existe casos em que a pessoa tem essa característica, vamos dizer, psicológica, e o espiritual influencia para piorar. Então existe, vamos dizer, 3 casos: o isolado, que é só a loucura mesmo para um aspecto psicológico, que o ser traz no seu... Pode ser de vidas passadas, pode ser uma característica física mesmo, e pode ter essa influenciação por fora. Aí a gente entra naqueles aspectos da obsessão, né? Que tem a simples, que essa não desenvolve a loucura, é só o que todos nós sofremos algumas vezes, que é uma influenciação, algumas sugestões jogadas, né, no nossos pensamentos, e a gente escolhe se vai aceitar ou não, e ela vai se desenvolvendo, né, conforme a gente vai aceitando e vai
se deixando influenciar, pode chegar na fascinação e na subjugação, que no caso se tornaria realmente a loucura, que é aquele espírito toma a frente, vamos dizer assim, ele não entra no corpo, né? Ele junto com o espírito encarnado toma o controle desse corpo e faz atos que, vamos dizer, se equivalem à loucura, né? Então, por isso que cria essa confusão. Então pode ter todos esses aspectos, se o Pedro quiser aprofundar. Pedro, mas dentro desse assunto, Pedro, Barbacena é uma cidade muito conhecida mundialmente, né? Pelo menos nacionalmente conhecida como a cidade dos loucos, né? Em virtude dos quadros que nós tivemos em Barbacena, do Hospital Colônia, e que realmente foram situações muito tristes que perduraram há algumas décadas, né? Essa experiência vivenciada aqui no Hospital Colônia, desses irmãos que vieram para cá de diversos pontos do Brasil, quase que Chico veio para cá também, né, no início da sua mediunidade, ou seja, achavam que a mediunidade do Chico na verdade era loucura, e muitas pessoas acharam e ainda acham isso em relação a outros médiuns, né, que mediunidade é loucura. Como que a gente pode trabalhar essa questão da loucura e da mediunidade, né? Como que a gente pode tentar buscar saber o que é um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, né? E o que seria realmente um desenvolvimento ou uma mediunidade em desequilíbrio? Difícil, né? Pergunta extremamente difícil. Então, porque, na verdade, como o Fred colocou, existem casos e casos, né? Mas o que ocorre, vamos dizer assim, com muita frequência, é que quando o indivíduo ele já traz aquele problema biológico, né, da loucura, né, a gente pode chamar de esquizofrenia, enfim, quando ele já traz biologicamente aquele problema, o que acontece é que muitas vezes há espíritos que vamos dizer assim, aproveitam daquela situação e pioram o caso. Então, como o Fred colocou aqui didaticamente muito bem, né, 3 tipos de casos. Mas o caso mais complicado, foi o que você está tocando aí, Melissa, é justamente o caso em que há o problema biológico, mas há também o problema espiritual. Né? Então, qual é a receita, vamos dizer assim? É tratar todos os lados, porque a gente não tem certeza até que ponto é só físico, só biológico, até que ponto é só espiritual, e até que ponto tem as duas coisas, o que é muito comum. Né? É muito comum nós vermos essa mistura, esse entrelaçamento, porque as coisas não são matematicamente divididas. Né? Não há um limite assim definido. É muito sutil. Então, o ideal é tratar todas as áreas. Você vai ao médico, ele vai te dar a medicação indicada, não psiquiatra. Você vai a um psicólogo para fazer uma terapia, para te ajudar. Você vai tratar a questão física, os exercícios físicos, caminhadas, né? E você vai também tratar a questão espiritual, que pode ser numa casa espírita, mas que você pode também cuidar da sua parte espiritual em outra religião, que você, de repente, você se sinta melhor, você se sinta mais conectado com a divindade. Então o tratamento deve ser global. Não podemos descuidar de nenhum dos campos. Né? Não sei se esclareceu. Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu estava até procurando uma matéria aqui que eu vi algumas semanas atrás, e para a gente citar essa questão dessa parte, né, do processo obsessivo envolvendo a questão psiquiátrica, a questão orgânica propriamente dita, ou a questão mental, que algumas universidades, aqui eu lembrei no caso da Universidade Federal Fluminense, que está já colocando no seu quadro, né, de disciplinas, medicina e espiritualidade. Então, ou seja, a ciência hoje, as universidades, né, as profissões já estão buscando levar um pouco para essa questão espiritual também, porque vem a importância de tratar o homem como esse ser integral, que não é só o corpo físico. E o corpo físico normalmente é só externa o que nós trazemos no espírito, né? E aí a importância da gente tratar, como você disse, o conjunto. Né, tratar o todo, para nós buscarmos o equilíbrio. Acho que a gente vê que hoje as universidades estão caminhando para isso, as profissões, algumas profissões, alguns hospitais têm buscado trabalhar esse conjunto, né? O que é uma grande evolução. Com certeza, né? Com certeza. E temos uma outra pergunta aqui também. Fred, no espiritismo,
se pratica a cirurgia espiritual, aí a gente gostaria até de fazer uma distinção, porque não foi colocado aqui pelo ouvinte o tipo de cirurgia. A gente vê alguns centros espíritas, quando a gente estuda, por exemplo, a vida de Zé Arigó, não centros espíritas, mas quando a gente estuda a vida de Zé Arigó, Zé Arigó cortava mesmo, né? Tem os relatos das cirurgias espirituais, mas atuando fisicamente no corpo, então era um canivetinho mesmo, e ali se investigou durante muito tempo e nos chegou-se à conclusão, muita gente falava que era charlatanismo, né, que não era verdade, mas se comprovou que ele realmente fazia essas cirurgias espirituais. Mas a doutrina espírita, ela convalida, ela apoia esse tipo de cirurgia espiritual? Aí, né, hoje só tem pergunta fácil, né? Só. Bom, a cirurgia espiritual, não tem no espiritismo, né? Não tem nenhuma prática que haja essa parte física de abrir ou qualquer outro procedimento, vamos dizer assim, mais físico para se caracterizar, vamos dizer, uma cirurgia. Existem certos tratamentos espirituais que algumas pessoas podem até falar que é uma cirurgia espiritual, mas que o espiritismo não convalida esse nome, esse prática. Mas existe mediunidade de cura, existe o passe, que são todos, vamos dizer, meios espirituais de fortalecer o corpo, ajudar ele a entrar em equilíbrio, mas não é nenhuma prática física, né? Então e lembrando, né, não substitui de maneira nenhuma o que deve ser feito pelo médico, né? Não substitui a medicina convencional. Ela é um suporte, é um meio de auxiliar, como o Pedro mesmo falou, né? No caso da loucura, né, de se tratar todos os aspectos. Uhum. Nas doenças também físicas, por que não tratar todos os aspectos, né? Tratar o aspecto físico com a medicina convencional e tratar o perispírito, né? A Melissa muito bem falou também, né, que tudo exterioriza, né? Tudo que a gente traz no espírito, tudo que a gente traz sentimental, exterioriza para o nosso corpo. Então, é muito mais o espiritismo agindo nesse outro aspecto, tanto reequilibrando a parte espiritual, com os passes, por exemplo, tanto também na parte sentimental, auxiliando nas palestras, nos estudos, da gente agir, né, na nossa vida de uma maneira mais equilibrada, porque aí a gente fortalece todos os aspectos do nosso corpo e da nossa vida. É verdade. E aí, Pedro, a gente vê assim, quando a gente estuda o Evangelho do Cristo, nós vamos observar várias passagens que Jesus curou. Mas Jesus não curou todos, né? Curou muitos, mas não curou todos que o procuraram. Mas o mais interessante, acho que está dentro do contexto do que a gente está falando, é que Jesus sempre falava com a pessoa, vá e não peques mais, né? Então, ou seja, a pessoa tinha a sua cura física, voltava a enxergar, voltava a andar, mas Jesus sempre a alertava nesse sentido, vai e não peques mais. Ou seja, a doença não está somente no corpo, é o que o Fred falou, ela é a exteriorização de algo que nós trazemos dentro de nós. Então, se a gente busca essa cura do corpo físico, através dos tratamentos médicos, do tratamento psiquiátrico, né, do tratamento convencional, se a gente busca essa cura também dentro da doutrina espírita, através do passe, através da fluidoterapia, da água magnetizada, mas se a gente não busca nos curarmos enquanto espíritos, vai voltar, né? Mais dia, menos dia, a doença retorna de outra forma ou da mesma forma, porque a gente não buscou a nossa verdadeira cura. Seria mais ou menos por aí? Sim, com certeza. É a questão da gente pensar nos efeitos e não buscar a causa. Porque, né, eu estou com uma dor de cabeça, então eu tomo um analgésico. Ok, você vai eliminar o sintoma, a dor vai passar. Mas daqui a pouco a dor volta, porque você não atendeu a causa. Uhum. Então isso é muito importante, buscar a causa. E como vocês colocaram, de uma forma brilhante, a causa é sempre espiritual, porque nós não somos o que nós estamos hoje. Eu não sou Pedro, eu estou Pedro. Né? Então, nós somos espíritos imortais, estamos numa experiência material, mas nós não somos a matéria, nós estamos na matéria. Então, quando a gente eleva o nosso pensamento, eleva o nosso raciocínio para lembrar que nós somos espíritos imortais, a gente começa a ver que a cura real está no espírito. Né? Mas como nós estamos encarnados, também temos que cuidar, é a questão do equilíbrio, né?
mas sempre lembrando que a causa, a origem, é sempre espiritual, porque nós somos seres espirituais. Somos espíritos imortais. Sueli, que está nos ouvindo aqui também, diz assim pra gente: nessa questão temos que tratar o espírito, mas não descartar o tratamento psicológico e até psiquiátrico. É isso mesmo, Sueli, que a gente está falando, né, da importância da gente trabalhar o conjunto, né? Trabalhar o todo. E o Paulinho também, o Paulo Bianchetti, que está aqui aguardando a sua ligação, ligue para nós no 3332-1517. O Paulinho falou para a gente aqui, mandou uma frase aqui também em complementação, que ele fala, né? Toda obsessão pode levar à loucura, mas nem toda loucura é obsessão. Ou seja, a gente pode ter essa, como o Pedro e o Fred já explicaram anteriormente, né? A gente pode ter quadros separados de obsessão, quadros separados de loucura e quadros integrados, né, de uma coisa e outra, né? E aí é quando a forma está mais agravada, digamos assim, né, onde existe mais dificuldade nesses processos de tratamento. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar aqui, eu vi uma notícia boa essa semana e eu fiz uma proposta, né, conversando com algumas pessoas, de sempre trazer uma notícia boa para o programa, porque a gente vê tanta notícia ruim o tempo todo, a gente vê, olha a internet, liga a televisão e fulano assaltou, Beltrano fez aqui, não sei o quê, e a gente vê muitas notícias ruins. E ontem eu vi uma notícia boa que eu gostaria que a gente falasse um pouco dela, né, a importância desse fato, que é a questão de duas moças que são garis, elas encontraram uma bolsa com R$1.000 dentro, elas varrendo a rua da cidade onde elas moram na madrugada, encontraram uma bolsa com R$1.000 e alguns outros pertences, e aí elas avisaram a chefe, né, do que tinham encontrado e tal, e conseguiram localizar o proprietário da bolsa. Era um rapaz que tinha da zona rural, que tinha ido à cidade tirar o dinheiro da aposentadoria da mãe, de 80 anos, da mãe ou da avó, acho que da avó, de 80 anos, e aí por um descuido ele esqueceu a bolsa no banco da praça. E mais documentos dele, conta de luz, enfim, isso foi lá na Bahia. E aí as moças conseguiram devolver essa quantia para esse rapaz, para essa família, que ficaram muito aliviados, porque era o sustento do mês, né? E a gente vê, aí uma frase que me chamou a atenção foi da moça quando ela descobriu, né? E ela disse assim para os jornalistas: eu fiquei muito surpresa e nervosa na hora, mas assim que vi o dinheiro, pensei no que minha mãe me ensinou: se não é da gente, temos que dar para o verdadeiro dono. Então, Fred, a educação familiar é muito importante para nós buscarmos modificar o homem, transformar o homem e, por consequência, transformar o mundo num mundo melhor? É absolutamente necessário, né? Imprescindível, né? Teve uma notícia parecida com essa também. Eu li só de relance, que teve um grupo de meninos que eles estavam brincando, eu acho, e numa casa que estava abandonada, e acharam uma quantia também. E que era bem superior a R$1.000. E eles pegaram esse dinheiro e levaram para a polícia. Acho que a polícia não conseguiu achar o dono, acho que o proprietário da casa que estavam brincando havia falecido, só que eles estão procurando agora um parente para passar esse dinheiro. E devolveram espontaneamente, né? Então, é justamente essa educação, né? Que é a base, né? Se a gente quer melhorar o nosso país, se a gente quer melhorar tudo, né, na nossa cidade, a gente tem que partir da educação. Tanto ela, a científica, mas principalmente a moral. Uhum. E que tem como base a família, né? Então, esse aspecto moral vai ser passado muito na família, com os exemplos, com o pai lá incentivando o filho a fazer bons atos, mostrando, né, principalmente, né, esse que é o principal, né? Porque se a pessoa fala e não faz, o filho vai justamente pelo que faz, não pelo que está falando. E, Pedro, pode complementar. Não, eu já ia te perguntar outra coisa, mas eu te pergunto em seguida. Tudo bem. Eu estava pensando aqui numa frase que está lá no Evangelho de Lucas, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E aí eu estou lembrando daquela situação do incêndio, né? O incêndio, por maiores que sejam as proporções dele, ele começa sempre com uma fagulha. Ele começa pequenininho, ele começa simplesinho. E nas questões morais é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa, nossa, mas isso aqui é tão pouquinho, eu vou parar em cima da fila dupla. Rapidinho, né? Não é rapidinho. Eu vou parar aqui na vaga do idoso porque só vou ali no banco tirar um dinheiro e é rápido. Mas é através das coisas pequenas que a gente vai ver como que é a nossa situação diante das coisas grandes. Então, muitas vezes a gente
fala do político que está, vamos dizer assim, se apropriando indebitamente de uma quantia. É óbvio que ele está equivocado, isso é um equívoco. Mas e nós? Nós também, nas nossas oportunidades, nós não fazemos isso? Muitas vezes? Né? Quantas vezes as pessoas consomem um produto pirata porque ele é mais barato, né? E não vê que aquilo é uma fagulha e que lá na frente pode se tornar, e se torna realmente um incêndio. Então, esses exemplos que vocês trouxeram, esses 2 exemplos são muito bonitos e servem para mostrar que nós, a sociedade, não está, como muita gente diz, perdida, né? Que a gente está regredindo. Não, nós estamos evoluindo. E esses exemplos têm que ser sim, divulgados para que o bem, porque o bem é tímido, né? Então que o bem seja fortalecido. É verdade, isso a gente realmente tem que divulgar o bem. Então a nossa proposta do Seara Espírita é a partir de hoje, toda semana, no mínimo, uma notícia boa nós vamos divulgar, né, do que está acontecendo aí, mundo afora, porque a gente precisa trabalhar o que é bom, né, trabalharmos o bem. Bom, Pedro, a pergunta que eu ia fazer em complementação a este assunto. Ela fala, né, que ela ouvia da mãe, né, que o dinheiro, quando você encontra alguma coisa que é do outro, a gente tem que devolver para o outro. Então ela colocou ali a importância dessa educação, né, ou seja, como que é importante os pais educarem os filhos. Agora, quando que deve se começar a educar os filhos, Pedro? No útero. Não é verdade? É verdade. Sim, porque quando há a concepção, o espírito já se liga àquela célula ovo, né? Então, você conversar com a criança já no útero, você dá carinho, você dá aquela vibração boa, já é uma educação. Né? Porque a criança que cresce, ela está lá no útero, mas ela cresce no meio de brigas, de confusões, de agressões. A criança, de uma certa forma, ela é impactada por aquilo. Então, a educação começa no útero. É verdade. Né? Já no útero. E é verdade. A função dos pais, aí eu vou chover no molhado. Mas é uma missão importantíssima. Né? A mão que balança o berço governa o mundo, não tem uma frase? Acho que não é bem assim, não. Alguém se lembra? Por aí. A mão que balança o berço conduz o mundo, é uma coisa assim. Porque realmente a missão dos pais é muito importante. A sociedade se modifica através da família, no lar. Seja ela que família for, com que arranjo tiver. Mas a família, ela a gente fala que é um clichê, né? A família é a célula da sociedade, mas é através da família que a gente vai mudar o mundo. É verdade. A gente tem essa pergunta do Vicente Marruco, né? Lá do Caminho Novo. E ele pergunta a respeito da premonição, né? Que acontece com ele. Então, eu gostaria que você começasse para a gente explicando o que é premonição, como que a gente pode entender, interpretar as premonições, porque não é muito fácil esse processo não, né, Paulinho? Um bom dia para você novamente. Bom dia. Então, Vicente, isso é muito comum, né, na vida de muitas pessoas, a questão da premonição. E isso tem uma origem latina, essa palavra, premonitione, que quer dizer você ver com antecipação, né, ver antes do acontecimento, uma espécie de aviso, né? E isso é muito comum, realmente, porque são aquelas pessoas que têm a capacidade de ter uma visão, por assim dizer, uma visão espiritual daquilo que vai acontecer. E muitas vezes não é que vai acontecer imediatamente, às vezes vai acontecer depois de muito tempo, ou às vezes até nem vai acontecer, porque não existe o determinismo, né? Existe uma tendência para que as coisas aconteçam, mas elas podem ser modificadas de acordo com as circunstâncias. Então, a questão da visão, da previsão, né, dessa questão de ver com antecipação, ela realmente faz parte do psiquismo humano. Muitas vezes, Melissa, confundido com mediunidade. Eu tenho premonição, então eu sou médium. Né? No sentido mais vulgar, a gente poderia chamar como uma espécie de mediunidade, sim. Né? Mas é um atributo da alma, do próprio indivíduo, ou seja, não há necessariamente um intercâmbio mediúnico, espiritual, ou seja, não é necessariamente um espírito que está manifestando naquele fenômeno, e sim uma visão do próprio indivíduo. Portanto, é mais um fenômeno paranormal do que um fenômeno mediúnico, um fenômeno anímico do que um fenômeno mediúnico. Ok, e aí a gente precisa realmente aprofundar mais, né, estudar mais
a respeito da doutrina, para a gente entender esses fenômenos que acontecem, esses fenômenos psíquicos que acontecem com a gente, e quanto mais a gente estuda, compreende, mais fácil a gente facilidade a gente tem para lidar com isso, inclusive a própria mediunidade, né, em si, ou seja, quando é desconhecida a gente tem mais dificuldade, mas quando a gente passa para estudar, a compreender, a gente consegue melhor lidar com esses processos da mediunidade. E é uma pergunta, Fred, a mediunidade ela só acontece em pessoas adultas ou as crianças também podem ter algum tipo de mediunidade, né, já aflorando desde a sua juventude, né, da sua infância? Bom, na verdade, muitos casos tem na infância, só que é bem complicado porque, gente, vamos aos poucos, né? Podemos determinar que uma pessoa é médium só quando ela está mais adulta. Porque no período da infância, no processo, né, de ligação do espírito que está reencarnando com o corpo físico, ainda na faixa, né, até os 7 anos, pode variar, é claro, ainda não está completa. Então o espírito tem muita liberdade. Então ele pode ver alguns espíritos, né? Muitas vezes amigo imaginário da criança. Então mas isso não determina que ele vai ser um médium. É apenas um aspecto natural da ligação do espírito com o corpo. Lógico que pode haver a mediunidade, né? Mas a partir disso, quando a pessoa fica mais velha, aí sim, se esse processo continuar, né, ou se manifestar a partir daí, a pessoa é médium. Então é importante que a partir daí, né, ela procure estudar, né, procure entender, porque como você falou, né, quando a gente começa a entender, facilita muito. Né, quando a gente não entende, pode causar perturbação. E aí fique, né, para quem mandou a dúvida, se alguém está escutando, se está tendo premonição, ou se está tendo algum aspecto mediúnico que está causando perturbação, procure um centro espírita, procure conversar com alguém para encaminhar um estudo, para tirar suas dúvidas, para você ficar mais calmo, porque é um processo natural e não há causa para a perturbação, né? É só a gente estudar e aprender. Então pode haver mediunidade a vida inteira, mas é importante, né, esse aspecto da infância dividir, né? Porque e é importante, né, quando a criança apresenta isso, que o pai não explore isso, né? Não explorar no sentido de não incentivar. Haja com naturalidade, que aquilo, depois de um tempo, vai passar. Se não passar, aí sim aprofunde mais, vá a um centro espírita e tente entender. Porque na infância, se, né, você incentivar, aí pode sim causar uma perturbação na criança. Porque aquilo vai ser natural para ela. Né? Ela vê o amiguinho espiritual, vai ser natural e isso vai passar e ela nem vai lembrar. Agora, um incentivo que pode ser prejudicial. Paulinho? É interessante o Fred falando disso, aí me recordo aqui no que a gente estava respondendo na questão anterior, e que está muito ligado isso, né? A vidência, que é um dos... Nós falamos que da premonição como vidência, então ela é mais um fenômeno de vidência na infância do que da mediunidade propriamente dita. Então é muito comum as crianças verem os espíritos. E o fato de ver não quer dizer que há mediunidade propriamente dita. Né? E com o tempo, às vezes, acontece aí, em determinada fase, a gente não consegue determinar quando isso acontece, a maturidade psicológica, né, do ser, a maturidade também dos órgãos, né, da formação física, biológica do indivíduo, e aí é que as coisas vão tomando o seu rumo, vão tomando o seu devido lugar, e aí a mediunidade, ela pode, de fato, aquilo que era só uma visão na primeira infância, depois torna-se algo que há um compromisso espiritual no campo da mediunidade, ou isso então acaba cessando e a pessoa vai ter a sua vida aí, a gente costuma dizer assim, vida normal, né? Como se ter vida de médium não fosse uma vida normal. E de fato não é uma vida comum, não é uma vida normal, né? Como do dia a dia. Existem muitos desafios na mediunidade, por isso a pessoa tem que ter essa consciência, conforme o Fred muito bem disse, necessidade do conhecimento. Agora mudando um pouquinho de assunto aqui, a gente está com uma pergunta também a respeito desse processo que o Brasil e talvez o mundo esteja vivendo, Paulo, que é a questão da corrupção. Então a gente liga o noticiário, cada dia é uma notícia nova, né? A gente vê que isso tudo tem aflorado muito, esses processos de descoberta e de luta contra a corrupção. Então a pergunta é, será que um dia vai acabar
a corrupção no Brasil e qual que é o caminho, né, para isso? Não tenhamos dúvida de que a corrupção ela está com os dias contados, né? O problema é que esses dias para nós seriam uma coisa mais imediatista, né? E a gente sabe que isso ainda vai perdurar um bom tempo, porque quando uma doença ela eclode, é hora de ser tratada. Então a corrupção é uma doença da alma que está inerte, está inserida no contexto humano e que está sendo tratada, ou seja, ela está eclodindo, e aí não vamos nos referir somente aos políticos, não, porque a política é nobre como qualquer outra atividade humana. O problema está no comportamento humano. Então nós vamos ver a corrupção dentro do lar, doméstica, no trabalho, no trânsito, na nossa vida cotidiana, no troco errado da padaria. Ou seja, isso se estende, isso se dilata ao infinito. E a corrupção, nós precisamos lembrar da corrupção de base, aquela que nós praticamos no nosso dia a dia. Todos nós, de uma certa forma, se nós fizermos uma análise profunda de consciência, nós vamos ver que nós somos corrompidos ou corrompedores. E aí a gente precisa de ter essa maturidade para perceber que o que está lá em cima, no planalto central, é o reflexo de nós, nós da sociedade, né? Das nossas atitudes, e muitas vezes começa na primeira infância. Quando os pequeninos estão surgindo, os pais não combatem neles as más tendências, já dizia o nosso nobre codificador Allan Kardec, né? Quantos pais não combatem nos seus filhos as suas más tendências? E depois nós vamos ter lá o político, o médico, o advogado, e o agente de trânsito, e por aí afora vai. Né? Eu acho que a corrupção está sendo vencida, mas nós precisamos analisá-la sob o nosso ponto de vista. Fred, aí continuando a questão da premonição, né? A Aparecida lá de Correia de Almeida, ela pergunta o seguinte: se o sonho premonitório, né, ele pode ser verdade? A gente estava falando, inclusive, isso até no nosso intervalo aqui, né, da questão dos sonhos, né? Como saber se um sonho é real, é verdade, é uma premonição do que vai acontecer? Difícil também, né? Hoje é o dia das perguntas difíceis, né? Não, na verdade, não tem como muito saber, né? Mas a gente pode aproveitar os sonhos, né? Se você você acordou, teve esse sonho e para você parece que é real o que vai acontecer, então se precaveja, né? Então se você teve essa oportunidade de ver, normalmente a gente liga muito sonho premonitório para coisas ruins, né? A gente nunca tem um sonho premonitório que a gente tá muito feliz. Esses são raros, porque talvez a gente tenha, mas não grave tanto. Então se é uma situação que está em risco e coloca você em risco, então evite, né? Procure fazer disso uma maneira de contornar e seguir em frente de uma maneira positiva, né? E muitas vezes pode ser como um aviso, né? Justamente isso, a espiritualidade ou o seu próprio inconsciente, como o Paulo falou, que é nosso, na nossa programação a gente sabe que em algum momento algumas coisas, não há determinismo, mas algumas provas são colocadas para nós que a gente aceita lá, de livre e espontânea vontade, que a gente vai cumprir aqui. Então vai chegando o momento e o nosso perfil vai lembrar, não, tá nos dias de acontecer alguma coisa que vai mudar a minha vida. E como a gente aprende, tudo é uma questão de aprendizado. Então, que a gente aproveite esse momento para nos educarmos e nos melhorarmos. Mas se vai acontecer ou não, isso é muito difícil da gente saber. Paulinho? E é importante, eu acho, também reforçar, Melissa e Fred, que muitas vezes quando a pessoa tem a premonição através de sonhos, através do próprio pensamento, ela acha que ela tem a responsabilidade de intervir naquilo, né? Eu tive uma premonição de que vai acontecer um acidente. E aí acontece aquele acidente, a pessoa fica num conflito de consciência muito grande. Eu fui avisada porque eu tinha que interferir, eu tinha que ter feito alguma coisa. E não necessariamente, porque às vezes nós nos colocamos impotentes diante das leis cósmicas, né? Daquilo que esteja definido ou esteja com uma tendência de acontecer. E aí a gente não tem que ter essa preocupação. A questão é que você somente vê antecipadamente aquilo que vai acontecer, mas não quer dizer que você tenha necessariamente que interferir nesses acontecimentos, porque senão a pessoa fica aí num conflito de consciência e numa responsabilidade muito grande, né? Isso realmente traz ali alguns conflitos, porque a pessoa nunca sabe como agir, como, né, resolver a situação. Agora, Paulinho, o sonho, ele também é muito relativo e ele é muito pessoal, né?
Porque realmente algumas pessoas têm sonhos, e aquele sonho ali, quando ela sonha com aquele determinado tipo de coisa, às vezes são situações na vida dela que estão caminhando naquele sentido, mas é aquela questão de interpretação de sonho que a gente vê na internet, né? Sonhar com cobra é isso, sonhar com abelha é aquilo outro, sonhar... Isso aí a gente não pode levar ao pé da letra essas interpretações de sonho também, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão dos sonhos. É verdade, existe muita mística em torno disso, né? Muito mito, e aí a gente tem que subtrair essas crendices populares da realidade. Allan Kardec cuidou de falar sobre os sonhos no Livro dos Espíritos e nos informando de que são experiências espirituais que nós temos. Todo sonho é uma experiência espiritual, embora ela possa acontecer no campo psíquico, né? Mental, ou seja, nós herdamos muita coisa na nossa vida cotidiana e aí nós misturamos. Imaginemos que a gente estejamos numa casa, vivendo numa casa, aí você mistura o que está guardado lá no porão com a sua realidade do dia a dia, com aquilo que está lá no sótão, que é o futuro, e aí você faz um angu de caroço disso daí, e nós não temos elementos psicológicos e até a nossa formação cerebral não tem condições de processar aquilo que é a realidade espiritual. E aí acontece uma confusão muito grande. E quando nós escoamos isso através dos sonhos, no momento do sono, aí a gente vira uma loucura, né? É verdade. Aí a gente tem dificuldade de entender. Então não tentemos interpretar os sonhos, porque não há essa possibilidade. Porque como nós somos indivíduos, cada um é um indivíduo próprio, os sonhos também vão ser... o que você sonhou significa isso, o que eu sonhei significa aquilo. Ninguém tem condições de determinar isso. Uhum. Nós é que temos condições de fazer a nossa análise, né? Eu sonhei essa noite, com coisas muito complicadas e tal. Então eu preciso fazer uma análise do meu comportamento, das minhas emoções, dos meus sentimentos, onde eu estou andando, com quem eu estou convivendo, o que eu estou cultivando na minha vida. Então vai depender muito do modo de vida que eu tenho, é que vai dizer as características dos meus sonhos. Mas são sempre experiências espirituais. Visões da realidade nossa do pretérito, algumas percepções do futuro, alguns encontros com espíritos na erraticidade, né? E por aí afora vai ao infinito. Bom, chegamos ao final do nosso programa, né? A gente já está chegando ao finalzinho. Agradecemos a participação dos ouvintes, as perguntas. Sempre uma alegria enorme podermos trabalhar aqui no programa Série Espírita, trazendo esses assuntos para tirar a dúvida, né, dos ouvintes, e o Pinga Fogo é essa oportunidade que a gente tem de tirar essas dúvidas. Então agradecemos a todos que participaram, deixamos o nosso abraço carinhoso a todos vocês, desejando um excelente final de semana de muita paz, saúde, luz, amor, e Fred, Pedro, Paulo, que possam dar para a gente a nossa mensagem final para os nossos ouvintes. Então, a minha mensagem é de otimismo e paz, né? Que a gente tenha consciência de dias melhores virão certamente, mas que nós sejamos aqueles atuantes altivos nessa proposta de mudança de um novo mundo. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.